Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Adultos, da lição Os Inimigos do Cristão, em um trimestre a carreira que nos está proposta, caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Glórias a Deus. Então, continuando o tema sobre a nossa jornada, hoje vamos falar dos inimigos, aqueles que vão tentar nos fazer parar, desistir, retroceder, sair do caminho apertado, mudar para o caminho largo. Que Deus nos ajude a enfrentar cada inimigo desses que estaremos citando, aleluia, e resistir, resistir ao maligno para que ele fuja de nós. É claro que veremos aqui que também temos o inimigo interno, e esse talvez seja o mais difícil de enfrentarmos. Glórias a Deus, mas a Bíblia nos dá as ferramentas. Vamos então estudar esse importante tema para a nossa jornada. O texto áureo diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Verdade prática: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Então, inclusive o texto aqui de Gálatas, sabe o contexto, que vai falar sobre as obras da carne, e em contraposição vai falar o fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então já temos aqui um importante aliado que nos ajuda a enfrentar os inimigos, o Espírito, E andando nele a gente vai produzir fruto, glórias a Deus, e deixaremos de ser cobiçosos, de vanglória, irritando uns aos outros, invejando, deixaremos de praticar as obras da carne, que é um dos nossos inimigos. Veremos aqui que o diabo, a carne e o mundo são os nossos inimigos nessa jornada. Mas pela graça de Deus, pela ajuda de Deus e pela companhia do Espírito Santo, podemos resistir, então, a todo mal e sermos mais do que vencedores. A leitura bíblica em graça se encontra em Romanos 6, de 11 a 14, e 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Romanos 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João, capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição serão: identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo, explicar o conceito bíblico da palavra carne e apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Então essa lição tem essa importância, de conhecermos esses inimigos que vão nos afligir durante toda a caminhada, para que realmente possamos não ficar desapercebidos, vigilante, andando no Espírito, para que vençamos a carne, vigilante, para que possamos discernir quando o inimigo está inferindo algum ataque contra nós, alguma seta inflamada, aleluia, e compreender também, distinguir o sistema mundano, aleluia, que tenta influenciar a cultura, que tenta, aleluia, nos fazer pecar, que tenta relativizar as coisas e fazer com que saiamos da verdade. Em vez de conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra é também uma arma contra esses inimigos. Louvado seja Deus. A introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com inimigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo são do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos
da jornada da vida cristã. Então, esse inimigo interno, que é a carne, não é o corpo humano. Igual antigamente a gente ouvia falar nessa carne, querendo apontar para o corpo humano e dizer essa carne só nos faz pecar. Não, o corpo é perfeito. O corpo Deus fez para que nós possamos viver nessa terra, para a gente poder sentir. Mas o que nos faz pecar, então, não é o nosso corpo, e sim a nossa natureza pecaminosa, que herdamos de Adão. Então, essa natureza pecaminosa que quer levar o corpo a pecar. Então, veremos aqui na lição que essa carne que é citada como nosso inimigo interno é exatamente essa natureza adâmica, pecaminosa, que, aleluia, gera a morte. Pois o salário do pecado é a morte. O primeiro tópico diz o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real, o primeiro subtópico. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, desde o Gênesis, quando ele aparece no Éden. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, em 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus 13,39 e Lucas 11,18. Em Mateus 13,39 é quando Jesus fala sobre o joio. Ele diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E o verso 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Jesus então mostra que o diabo ele age, ele é real. Então, desde o Antigo Testamento mostra as suas ações. A gente lembra logo em Gênesis aqui a questão da queda do homem, que ele estava ali envolvido, ele que é o tentador, ele que enganou ali o primeiro casal, e vemos então ele agindo durante toda a Bíblia, e também aqui no Novo Testamento o próprio Jesus declara isso. Então, o diabo é real, não é um inimigo mitológico como os progressistas, aqueles que querem desfazer da palavra de Deus, vão tentar ensinar, mas a Bíblia mostra claramente ele agindo durante a história. Segundo subtópico, a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Então ele era um querubim ungido, ele era um anjo que se rebelou e influenciou ali na queda de um terço dos anjos, ou seja, eles também seguiram Satanás em sua rebelião, em seu pecado de orgulho, como vemos aqui em Ezequiel 28, 12, 14. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. O versículo 9 do capítulo único de Judas diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo ou maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então o comentarista traz essa informação da questão dessa hierarquia que havia no céu, ou a classe de anjos, que talvez Satanás pertencia, mas o arcanjo Miguel, embora não contender com ele, diz, o Senhor te repreenda. Então deixou com Jesus para que repreendesse o inimigo, pois, como veremos aqui mais à frente, seu poder, suas ações são limitadas. Embora ele tenha poder, ele não é todo poderoso. Ele está sujeito a pedir alguma permissão a Deus, como acontece nos dias de Jó. Ele teve que pedir permissão para infligir todo aquele sofrimento que Jó passou. Então ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Então, ele que influencia as pessoas nesse século. A Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento dos homens. Então, quando o homem não quer Deus, acaba fazendo a vontade do diabo. Ele, embora tenha poder, mas é limitado, como diz aqui no texto. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, segundo Coríntios 11:3, que diz, E o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie
da sua sincera e pura devoção a Cristo, né? Então, o inimigo é astuto. A Bíblia diz que as astutas ciladas do inimigo. Então, ele enganou Eva, pois ele tem personalidade, ou seja, né, ele tem inteligência, ele tem raiva. Apocalipse 17, né? Ele está com raiva, sabe que o seu tempo está acabando, né? Ele tem desejos, né? Desejos malignos, como diz aqui em Lucas 22:31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os irmãos, na Nova Versão Internacional. Então o inimigo, ele se ira, né? Ele quer fazer mal, tem esse desejo maligno, e tem vontade própria, né? Isaías 14:13-14, 2 Timóteo 2:26, que diz: então eles cairão em si e escaparão da armadilha da escravidão ao pecado que o diabo utiliza. Assim poderão voltar a fazer a vontade de Deus. Então, as pessoas querem fazer a vontade do diabo, mas se arrependerem, podem voltar a fazer a vontade de Deus. Então, a gente vê que esses atributos, né, pertencem à pessoa. Então, Satanás tem personalidade. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele, né? Então, aqui Mateus 4:1-12 fala da tentação de Jesus, e naquele episódio a gente vê claramente, né, a oposição ali de Satanás e ele querendo, né, enganar Cristo, né, e até usando a palavra de forma distorcida, mas Jesus o repreende, né, retira-se daqui, e depois Satanás, então, Jesus resiste a ele, ele vai embora, os anjos vêm servir a Cristo. Glórias a Deus. Então está claro isso, né, ele existe, e como vimos aqui nesse segundo subtópico, né, ele é descrito dessa forma na Bíblia, né? Então não é algo, um texto isolado, né, uma figura mitológica, mas a Bíblia claramente revela a sua ação, sua raiva, sua fúria, aleluia, e a oposição que ele faz ao homem, né, querendo destruir o homem de qualquer jeito, sabendo que seu tempo é resumido, ele quer levar o máximo possível a serem participantes da sua própria condenação, pois o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que desobedecem, que querem viver sem Deus, vão acabar lá também, infelizmente, né? E o terceiro subtópico é a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrever. Serpente, refere-se à sua sagacidade e astúcia, né? Quando ele engana, ele é astuto, né? Então, lá em Apocalipse vai dizer a antiga serpente, tudo isso referindo a Satanás. Satanás também, que é mencionado 52 vezes, que significa adversário ou opositor, em Zacarias 3:1, Mateus 4:10, Apocalipse 22. Diabo, que aparece 35 vezes, quer dizer acusador, Mateus 4:1, Efésios 4:27. Maligno revela seu caráter, 1 João 5:18-19. Dragão vermelho revela sua ferocidade, Apocalipse 12:3, 7, 9 e 10. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, Atos 5:3 e 1 João 7:5. Né? Atos 5:3 lembra de Ananias, né? Que deixou ali Satanás encher seu coração. Né? Então a gente vê que só tem termos maus, né, referente a Satanás, né? A sua identidade, então, demonstra que ele é terrível mesmo. Além disso, né, enganador, Apocalipse 12:9, 20, 2 e 3, Beelzebul, chefe dos demônios, Lucas 11:15, Belial, pessoa má, sem valor, Juízes 19:22, 1 Samuel 30:22, 2 Coríntios 6:15, né? E quando o homem, então, também recebe esse título, né, filho de Belial, então sabe que é coisa terrível. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então, para conhecê-lo, a gente pode buscar nesses nomes, né, suas características. Só coisa ruim, né, só coisa terrível mesmo. Então, esse inimigo não é fácil, né? É perigoso. Que Deus tenha misericórdia e continue nos ajudando. Mas a Bíblia também diz: existia o diabo, né, existia o maligno, e ele fugirá de vós. Glórias a Deus. Segundo tópico, o segundo inimigo do cristão, a carne. Primeiro subtópico, conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, tecido muscular do corpo humano e dos animais, Gênesis 2:21. Segundo, o corpo humano inteiro, Êxodo 4:7. E terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. E por último, o quarto é a natureza humana pecaminosa, Gálatas 5:19, 6 e 8. Dentre muitas perspectivas da palavra carne, na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, 1 João 2,16.
Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonaria, sensualidade, bebedice, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há um critério ou norma moral num contexto que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado, né? Então, tudo isso é fruto da nossa natureza pecaminosa, né? Por exemplo, como eu falei, o corpo em si não tem culpa. É a alma que pecar, essa morrerá. Então, é a alma que toma a decisão de usar o corpo de maneira indevida. A gente pode ver aqui glutonaria, né? Nós temos o instinto de preservação. Nós precisamos comer. Temos apetite. Se nós não comêssemos, morreríamos. Deus criou-nos de forma perfeita com essa necessidade de ter fome, né? E temos que buscar o alimento para comer. Desde bebê, o bebê já sente o cheiro ali do leite da mãe e vai à procura e acha. Glórias a Deus. Mas o pecado é a glutonaria. Então o corpo funciona direitinho, ele quer comer. Mas a glutonaria é a expressão, né, da concupiscência da carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa usando o corpo de maneira indevida. Da mesma forma, nós temos também um instinto de preservação da espécie, né, e através do sexo. Mas, biblicamente, né, o sexo foi criado por Deus e pode ser usufruído de forma santa, dentro de um casamento. Mas aí vem então as relações ilícitas. A nossa natureza pecaminosa utiliza-se de algo que Deus criou bom, que inclusive para a preservação da espécie, e para a satisfação do casal, do casamento, para fazer o sexo livre, ou seja, relações puras, né? Relações sexuais ilícitas. Então, aí vem o pecado. O corpo está funcionando direitinho, é um carro, mas a alma que está no volante, né? Se a gente ouvir o Espírito, a gente vai se guardar de tudo isso, né? E viver uma vida santa. Se, porém, a gente ouvir a nossa natureza pecaminosa, que é também chamada de carne, a gente vai dar vazão ao pecado. E como vimos aqui, querer satisfazer só as suas vontades é o egoísmo em grau elevado. Segundo subtópico, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Lá as obras da carne em Gálatas 5, 19 e 21 e Colossenses 3, 5 e 9. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, né? Por isso, mais uma vez, carne aqui, natureza carnal, natureza pecaminosa, e não o corpo em si. Ele não tem culpa. Quem tem culpa é a alma. Terceiro subtópico, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, 1 Coríntios 15, 19, mas também a natureza pecaminosa, Romanos 8, 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentido diferente, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como a natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Inclusive o corpo a gente tem que cuidar, né? A gente tem que preservar, tem que viver uma vida saudável, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas a natureza pecaminosa leva esse corpo a pecar. Que Deus nos ajude, né? Lembre que somos corpo, alma e espírito. Terceiro tópico, terceiro inimigo do cristão, o mundo. Primeiro subtópico, perspectiva bíblica da palavra mundo. Então, já vimos um inimigo externo, que é o diabo, terrível, né? Astuto, né? Quer realmente nos destruir. Vimos também a carne, que é o inimigo interno. Aleluia, que o remédio para a carne é andar no espírito, né? O remédio para a ação pecaminosa que a carne ou a nossa natureza adâmica quer fazer é andar no espírito. E agora vamos falar sobre o mundo. Temos também essa palavra com vários sentidos. Vamos estudar. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. A terra, né? Planeta, Salmo 24:1. O Senhor é a terra e toda a sua plenitude.
o conjunto das nações conhecidas, né, os países, as nações, as etnias, né, 1 Reis 10, 23, a raça humana, Salmo 9:8 e João 3:16, né, Deus amou o mundo de tal maneira, o universo, né, Romanos 1:20, e quinto, os que se opõem a Deus, né. Vimos 5 sentidos para essa palavra mundo que encontraremos no texto bíblico. E vimos que o inimigo real é esse último, né? Os que se opõem a Deus. Esse tem o diabo como chefe e vive na impiedade. João 12:31 e 15:18. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. O planeta Terra, em que habitamos, Salmo 19:4, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus, né? O sistema mundano, né? Que já é maligno, que o príncipe desse século é Satanás. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Da mesma maneira, quando fala sobre a carne, não é para ser minha inimiga o corpo humano, e sim a minha natureza. Não amar o mundo também não quer dizer que eu não vou amar o planeta Terra e vou maltratar, né? Vou destruir o meio ambiente, já que não é para amar o mundo, não. A gente vê que o sentido é as pessoas que vivem sem Deus, né? Esse sistema que é contrário a Deus, né? Que está impregnado, né? Com o espírito do anticristo. 3 níveis de vícios infames. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, essa sociedade, esse mundo que está contrário a Deus, né, está dominado por esses vícios. Vamos falar sobre eles. Segundo subtópico, 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada, né? Vai tentar tirar ele da caminhada, né? Vai tentar fazer ele frear, ou parar, ou desistir. Que Deus tenha misericórdia, né? Letra A, concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais, né? Então, nossa natureza pecaminosa, herdada de Adão. Então, essa é a concupiscência da carne, que vai fazer minha carne pecar, o meu corpo. A carne fazendo a carne pecar, né? A carne, natureza, fazendo a carne, corpo, pecar. Letra B, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Então essa vai gerar, né, esse sentimento, esse desejo, né? E vai estar sempre embriagado com os sentidos, né? Ou seja, vai gerar algo que vai fazer com que desejemos. E a mídia, a música, a literatura, toda a cultura, então, ela vai tentar nos atacar, ela vai buscar tentar-nos nesta área, a concupiscência dos olhos. Então, passa então pelas vontades, né? E a soberba da vida, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem, do pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Então, a soberba da vida tem a ver com esse sentimento, com o orgulho, com o egoísmo, né, com a vanglória. E a gente vê que o mundo está, né, sofrendo com esses 3 vícios e nós devemos evitá-los. Então, esse inimigo do mundo, o mundo vai nos atacar com essas tentações. Que Deus nos ajude, né? Como aconteceu com Eva no Éden, né? A concupiscência dos olhos, ela viu o fruto, foi tentada, né? Que levou ela a satisfazer aquele desejo dela, fazendo seu corpo pecar com a concupiscência da carne. E, além disso, a soberba da vida também foi um instrumento de Satanás a dizer que ela ia ser igual a Deus e, inclusive, a não crer no que Deus falou. Pois Deus disse que se comer, você ia morrer. A serpente disse, não, se comer, vai conhecer o bem e o mal, vai ser semelhante a Deus. Então, ela descreu e ainda teve orgulho, teve vanglória de querer imitar o pecado de Satanás, que o levou também à queda, o orgulho. Terceiro subtópico, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover
o caminho que leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito, Efésios 5,18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, Mateus 7,21. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos uma sublime promessa: Ele fugirá de vós, Tiago 5,7. Então, a nossa luta, não tem 3 leões para matar diariamente. Glórias a Deus. Que é Satanás, a carne e o mundo. Que Deus nos ajude, como que a gente vence somente em Cristo, buscando conhecimento, discernimento, viver em vigilância, aleluia, em comunhão com o Pai e andando no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento que formos tentados, temos o posicionamento que Cristo teve ali no deserto, Creu na palavra, conhecia a palavra, aleluia, sabia que só Deus deveria adorar, não teve vanglória, não teve orgulho e não satisfez a concupiscência da carne nem a concupiscência dos olhos. E ele venceu e Satanás se ausentou dele, cumprindo o que nos é prometido, Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fiquemos firmes, porque a caminhada é árdua e tem os inimigos combatendo contra nós, mas graças a Deus, desde a primeira lição já aprendeu que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está caminhando com a gente. Caminho apertado, mas cabe nós 4. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos estragar, 1 Pedro 5,8, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Então, o Senhor já nos salvou, mas Satanás está furioso. Ele quer enfraquecer nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas 5,16 e Efésios 6,10. Amém, irmãos? Dando o Espírito, vamos gerar o fruto do Espírito. Aleluia. E não vamos praticar as obras da carne. Nosso alvo é o céu e nós não queremos ser contados como aqueles que ficarão de fora. Nós queremos ser aqueles que receberão o convite. Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Ficar de fora, não fizemos negócio para isso. Fizemos negócio para subir, como diz o cantor. E a próxima lição, as nossas armas espirituais. Então, os inimigos são fortes, mas somos equipados com armas espirituais que estaremos estudando na próxima lição. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos mais uma vez, Pai, por essa lição tão importante, Pai. Uma vez conhecendo, Pai, aqueles que nos aprendem, aquele que nos ataca, podemos, Pai, resistir, podemos buscar mais a Tua face, a Tua presença, estar, aleluia, Senhor Jesus, imbuído de ler a Tua palavra, de orar mais, de jejuar, para estarmos firmes e resistirmos a todo ataque do inimigo. Deus poderoso e santo, continua nos ajudando, nos fortalecendo, Pai, firmando nossos passos, para que possamos chegar, para que possamos combater o bom combate, guardar a carreira e guardar a fé. Em nome de Jesus, nos ajuda, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.